Preciso estar em um lugar específico para orar. Hoje eu quero falar sobre uma pergunta que talvez muita gente já fez em silêncio. Preciso estar em um lugar específico para orar? Será que Deus só ouve quando eu estou dentro de uma igreja? Será que preciso estar ajoelhado em um quarto, em um monte, em um templo, em um ambiente silencioso ou em um lugar considerado santo para que a minha oração tenha valor? Essa é uma dúvida muito comum. E para ser sincero, ela nasce porque muitas vezes associamos a presença de Deus apenas a certos ambientes. A gente pensa que Deus se manifesta mais em alguns lugares do que em outros. E é verdade que existem lugares que nos ajudam a focar, lugares que favorecem a reverência, lugares onde sentimos paz. Mas a grande questão é: Deus está limitado a um endereço? A resposta é não. Deus não está preso a paredes. Deus não está restrito a templos feitos por mãos humanas. Deus não depende de localização geográfica para ouvir um coração sincero. Você pode orar no quarto, na sala, no ônibus, no trabalho, caminhando na rua, no hospital, dentro do carro, em lágrimas no travesseiro ou em silêncio enquanto ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você. Deus continua ouvindo. Se essa mensagem já falou com você até aqui, eu quero te pedir uma coisa: deixe um amém nos comentários. E mais do que isso, compartilhe esse texto com alguém que precisa voltar a orar sem medo, sem culpa e sem barreiras. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara. Em João 4, Jesus conversa com a mulher samaritana. E naquele diálogo surge exatamente uma discussão sobre o lugar de adoração. Havia uma dúvida antiga: qual era o lugar certo? Onde se devia adorar? Em qual monte? Em qual templo? Em qual tradição? E Jesus responde de maneira poderosa que chega a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha que forte isso. Jesus estava tirando o foco do lugar e colocando o foco na postura do coração. Ou seja, o mais importante não é onde você está, mas como você se aproxima de Deus. Não é o cenário que valida a oração, é a sinceridade, é a fé, é a rendição, é a dependência. Tem gente que acha que para orar precisa sentir algo extraordinário primeiro. Precisa estar em um ambiente perfeito, com música certa, luz certa, silêncio certo. Mas a oração não começa no ambiente. A oração começa na alma. A oração nasce quando o coração reconhece: eu preciso de Deus. E talvez esse seja um ponto muito importante para quem está ouvindo essa mensagem agora. Você pode estar em um lugar bagunçado por fora, mas ainda assim falar com Deus com profundidade. Pode estar em um dia corrido, cansado, emocionalmente sobrecarregado, e ainda assim ser ouvido pelo Senhor. Você pode não ter palavras bonitas, não saber montar uma oração elaborada, e ainda assim tocar o coração de Deus com um simples: Senhor, me ajuda. Isso é libertador, porque quebra a ideia de que a oração é um ritual inacessível. A oração é relacionamento. A oração é acesso. A oração é encontro. Claro que existem lugares que nos ajudam muito. Ter um cantinho de oração em casa, separar um momento de silêncio, buscar a presença de Deus na igreja, ir a um lugar mais reservado, tudo isso é maravilhoso. Jesus mesmo ensinou sobre entrar no quarto e orar em secreto. Isso mostra o valor da intimidade, da disciplina, da sinceridade sem aparência. Mas isso não significa que somente ali Deus te escuta. Significa que o segredo da oração não está na exposição, mas na comunhão verdadeira. Ouve a oração feita no secreto, mas também ouve a oração feita no caminho. Ele ouve o clamor do quarto, mas também o suspiro do corredor do hospital. Ele ouve a oração do culto, mas também ouve a lágrima silenciosa de quem está tentando continuar. Talvez alguém esteja pensando agora: mas eu me sinto mais perto de Deus em certos lugares. E isso pode ser real. Alguns ambientes nos ajudam a desacelerar, a focar, a perceber melhor a presença do Senhor. Só que uma coisa é sentir mais facilidade em um lugar,
Outra coisa é acreditar que Deus só está naquele lugar. E esse é o erro que precisa ser corrigido. Deus é presente. Deus é Senhor de tudo. Deus vê o interior. O salmista fala sobre isso de forma linda ao mostrar que não há como fugir da presença de Deus. Onde quer que a pessoa vá, o Senhor está ali. Isso não é motivo de medo para quem ama a Deus. Isso é motivo de consolo. Porque significa que você nunca ora sozinho. Significa que seu choro nunca ecoa no vazio. Significa que o céu não depende da sua localização para te alcançar. Se essa verdade faz sentido para você, escreva nos comentários: Deus me ouve onde eu estiver. Essa pode ser a frase que vai fortalecer não só você, mas outras pessoas que lerem também. Agora, existe um outro lado dessa mensagem que eu quero tocar com muito carinho. Muita gente deixou de orar porque se sente indigna. Pensa assim: eu não estou bem com Deus, então não posso orar. Minha vida está desorganizada demais. Eu piquei, falhei, me afastei, então preciso primeiro me arrumar para depois falar com Deus. Mas pense comigo, se a oração é justamente o caminho de volta, como alguém vai voltar sem orar? Se a oração é um lugar de reconciliação, como a pessoa vai esperar estar perfeita para se reconciliar? Para se reconciliar. Não, você não precisa se consertar sozinho para depois buscar Deus. Você busca Deus exatamente porque precisa ser restaurado. A oração não é prêmio para quem acertou tudo. A oração é socorro para quem reconhece que precisa de graça. Por isso, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode recomeçar. Talvez seu altar hoje seja o banco do ônibus. Talvez seu altar hoje seja a mesa do trabalho na hora do intervalo. Talvez seu altar hoje seja a cama onde você tem chorado escondido. Talvez seu altar hoje seja o volante do carro no meio de um dia pesado. Talvez seu altar hoje seja esse exato momento, enquanto você ouve ou lê essa mensagem. Porque o que transforma um espaço comum em um lugar de encontro com Deus não é a decoração, é a presença do Senhor sendo buscada com verdade. Que lembre-se também de personagens bíblicos que oraram em contextos muito diferentes. Jonas orou no ventre do grande peixe. Daniel orava mesmo sob ameaça. Neemias fez uma oração rápida diante do rei. Paulo e Silas oraram na prisão. Ana orou em amargura de alma. Jesus orou em lugares retirados, mas também em meio à dor, no Getsêmani, derramando diante do Pai tudo o que carregava. O que tudo isso nos ensina? Que a oração não depende da perfeição do lugar. Ela depende da dependência do coração. É claro que separar tempo e lugar para Deus continua sendo importante. Isso nos ajuda a criar constância, reverência e profundidade. Quem tem disciplina de oração cresce espiritualmente. Quem protege momentos de intimidade com Deus fortalece a fé. Então essa mensagem não é um convite à negligência, como se qualquer oração distraída substituísse uma vida devocional. Não é isso. A questão é: não transforme método em prisão. Não transforme ambiente em exigência. Não transforme tradição em barreira. Não transforme o acesso a Deus em algo difícil. Quando Jesus já abriu o caminho, talvez o que Deus quer restaurar hoje em você não seja apenas o hábito de orar, mas a liberdade de falar com Ele novamente. Sem formalismo pesado, sem medo, sem a sensação de que você precisa de um cenário ideal. Você só precisa de sinceridade. E eu quero falar especialmente com quem diz: eu não sei orar. Comece simples. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Diga o que dói. Diga o que dói. Diga o que teme.
Diga o que sonha. Diga onde falhou. Agradeça. Peça direção. Peça perdão. Peça força. Às vezes, uma oração curta e verdadeira vale mais do que muitas palavras vazias. Não espere o dia perfeito para começar. Comece hoje. Comece agora. Comece do jeito que você consegue. Porque Deus não está procurando performance. Deus está procurando verdade. E aqui vai uma pergunta para você refletir. E se quiser responder, qual foi o lugar mais improvável onde você já sentiu Deus falar com você? Deus, escreva nos comentários. Seu testemunho pode abençoar alguém. Não sei o quanto. Seu testemunho pode abençoar alguém. Seu testemunho pode abençoar alguém. Seu testemunho pode abençoar alguém. Eu também quero deixar um convite. Durante os próximos dias, faça o teste de desenvolver uma vida de oração em qualquer lugar. Ao acordar, faça uma oração curta. E antes de sair, entregue seu dia a Deus. No meio da correria, pare por 1 minuto e fale com o Senhor. À noite, agradeça. Você vai perceber que a presença de Deus não fica presa ao templo. Ela acompanha quem vive em comunhão. E antes de terminar, guarde essa verdade no coração. Podem favorecer a oração, mas não limitam Deus. Ambientes podem ajudar o foco, mas não controlam o céu. Não está distante esperando você chegar ao lugar certo. Ele está perto esperando você abrir o coração. Então não adie mais. No secreto. Ore na caminhada. Ore no dia bom. Ore no dia mau. Ore quando houver palavras. Quando só houver lágrimas. Mas ore. Porque a oração continua sendo uma ponte viva entre o coração humano e o coração de Deus. Se essa mensagem te edificou, curta, compartilhe e marque alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer, eu também posso transformar esse texto em uma versão mais emotiva, mais pentecostal ou mais voltada para vídeo de YouTube ou rede social. Oração final. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque a tua presença não está limitada a um lugar. Obrigado porque o Senhor nos ouve no secreto, no silêncio, na dor, na pressa, no quarto, no caminho e em qualquer momento em que clamamos com sinceridade. Pai, eu te peço, quebra agora toda mentira que tem impedido tantas pessoas de orar. Remove todo sentimento de distância, toda culpa excessiva, todo peso, toda ideia de que é preciso estar em um lugar perfeito para ser ouvido por Ti. Ensina-nos a viver uma vida de oração verdadeira. Dá-nos disciplina para buscar a Tua presença, mas também dá-nos liberdade para falar contigo em todo o tempo. Que o nosso coração esteja sempre sensível à Tua voz. Que a nossa fé seja fortalecida. Que a nossa comunhão contigo cresça dia após dia. Visita agora cada pessoa que está lendo ou ouvindo essa mensagem. Toca onde há dor. Traz paz onde há ansiedade. Traz direção onde há confusão. Traz consolo onde há lágrimas. Traz renovo onde há cansaço espiritual. E que cada um de nós se lembre de que nunca estamos sozinhos, porque o Senhor está perto de todo aquele que te invoca com verdade. Nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa mente e o nosso coração em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém?